Estamos de volta e vamos continuar a nossa conversa com a professora Silvana Paulina de Souza, da Universidade Federal de Alagoas. Professora Silvana, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre algumas linhas pedagógicas, você citou a linha Waldorf, a linha montessoriana. Eu posso dizer, professora, que hoje em dia os pais estão mais preocupados em identificar essas linhas, em indagar as escolas dos seus filhos sobre essas linhas. E eu posso entender também que eles, os pais de hoje, os pais modernos, digamos assim, estão fugindo mais das chamadas linhas tradicionais? Os pais procuram, sim, fugir das linhas tradicionais, mas o próprio Saviani, quando ele faz a divisão das escolas, das propostas, das formas de organização das escolas, ele fala de um grupo de trabalhos, de forma de organização escolar, de processos de ensino-aprendizagem que não dão muita oportunidade para que os pais ou que a própria sociedade fique muito livre para essa escolha. Porque, como eu estava dizendo antes, se nós temos um pai que vai se preocupar com a questão da criatividade, com a questão da singularidade, as escolas públicas, elas têm essa preocupação de se pensar na teoria, né? Como que hoje, especificamente, se fala bastante na proposta cognitivista. Então, como é que se dá esses processos mentais? Na própria rede pública, nós temos hoje uma possibilidade dos pais pensarem. Eu quero meu filho numa escola de período integral, porque essa escola vai oferecer o quê para o meu filho, para ele dar continuidade, para ele fazer escolhas. E as escolas particulares também têm isso. Elas têm mais liberdade, inclusive, em relação às linhas, né? As particulares, eu falo. As particulares, elas têm, não que as públicas não tenham, mas as particulares, elas, na verdade, elas não escolhem linhas, elas escolhem sistemas. Então, é um sistema que vai oferecer o quê? Para o meu filho, mais conteúdo, mais as orientações de intervenção, de possibilidade de intervenção do professor é maior, a quantidade de tarefa. O meu filho, essa escola, as crianças passam mais para a segunda fase, os aprovados nos vestibulares. Então, tem essas preocupações também. Ao mesmo tempo que nós não queremos mais uma escola tradicional no sentido de engessar a pessoa numa única opção, nós também temos um mercado que exige escolhas, que a gente faça escolhas, que nós façamos escolhas que venham a possibilitar um futuro promissor para os nossos filhos. Sem dúvida, né? Então, eu escolho um sistema que, na maioria das vezes, não está necessariamente ligado a uma teoria pedagógica. Ela está ligada a práticas de sala de aula, que tem um pouco de diferença. O Freinet, ele vai falar muito bem para a gente sobre isso quando ele fala das técnicas. Então, eu tenho técnicas de ensino e de aprendizagem e eu tenho metodologias. A Montessori, Paulo Freire, por exemplo, tem metodologia. Então, eu tenho que seguir à risca aquilo que ele organizou. Agora, as técnicas não. As técnicas eu posso fazer essa junção de atividades, de ações que promovem a aprendizagem, sem necessariamente estar ligado a uma teoria ou a uma metodologia. Então, as escolas hoje têm muito essa possibilidade, né? São sistemas que muitas vezes vem em forma de apostila, vão falar apostila, módulo, caderno, mas tudo assim, a proposta é a mesma. É bom deixar claro que existe uma diferença entre sistema e linha pedagógica, sim, né? Existe uma diferença bastante significativa. E uma diferença também, por exemplo, se uma escola se denomina montessoriana, ela tem que dar conta daquilo que disse Maria Montessori. Agora, se ela se diz cognitivista, nós precisamos pensar bem o que ela está dizendo como um cognitivista. Porque, por exemplo, Piaget, ele não tem um método, ele não tem técnicas, ele não indica uma prática, Emília Ferreira também não. O que eles indicam são processos cognitivos, que é o que nós estamos conversando muito hoje. Vygotsky também, que é um outro pensador que está dando sustento à educação nacional, ele também não fala em
formas de ações em sala de aula, mas ele fala de como a minha relação com você promove o desenvolvimento da pessoa. Professora, só para a gente encerrar, infelizmente, né? Vamos entender agora um pouco mais da questão da formação do professor. As nossas universidades, os cursos de pedagogia e licenciatura, eles preparam realmente os futuros educadores para trabalhar bem com essas linhas? Como é que está a formação nesse sentido? É mais superficial? Ou cada professor, futuro professor, pode escolher uma determinada linha e focar e se aprofundar nela? Como é que está essa formação hoje? Eu vou falar para você especificamente do que nós chamamos de universidade, porque nós temos as graduações, as faculdades, que elas também têm uma forma de organização diferenciada. E a preocupação de cada uma, da faculdade é uma, da graduação somente, por exemplo, de um centro universitário é outra e da universidade é outra. Quando nós falamos de universidade, por exemplo, da UFAL ou as universidades de forma geral, elas têm que pensar mesmo nesse universo do conhecimento. Então, é a pesquisa, a extensão, o para além da sala de aula e as aulas no cotidiano. Então, o curso normal. O curso normal ele vai dar conta de apresentar para os alunos as diferentes possibilidades. As extensões já dão possibilidade para o aluno fazer escolhas. Aquilo que chamou a atenção dele na graduação já vai ser possível. E nós vamos pensar, por exemplo, nas especializações, né? E a pesquisa, então, eu vou me aprofundar para pensar como é que se dá, por exemplo, Vygotsky, o pensamento de Vygotsky. Então, se eu falar para você assim, olha, o curso de pedagogia da UFAL dá conta de tudo, não dá, mas anuncia as diferentes possibilidades. Tem que buscar especialização também, né? É uma coisa que eu particularmente defendo, eu não termino o curso de pedagogia, eu dou início com o curso de pedagogia e com as licenciaturas. Então, eu começo a compreender esse processo de ensino, esses dois processos, né, o de ensino e de aprendizagem. Depois é para o resto da vida. Obrigada, Obrigada professora. A você. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Em nosso site você confere esta e outras edições do nosso programa. O endereço está aqui na sua tela. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.